E se eu te dissesse que as decisões tomadas no trabalho, os aplicativos que a gente usa no celular e até a forma como se enxerga a felicidade, e se tudo isso tivesse sido moldado por um pensador que viveu há mais de 2.300 anos? Parece meio maluco, né? Pois bem, hoje a gente vai desvendar a surpreendente relevância de Aristóteles em pleno século XXI. Olha só essa pergunta. À primeira vista, o que o design de um aplicativo, a ética de um profissional da saúde e a estratégia de uma boa liderança poderiam ter em comum? São mundos totalmente diferentes, cada um com seus próprios desafios. Mas, acredite, existe um fio invisível que conecta tudo isso, e a origem dele é bem inesperada. Vamos começar com o design de experiência do usuário, o famoso UX. Uma equipe de sucesso não pergunta só o que este aplicativo faz, mas sim qual é o propósito final dele. O objetivo é que cada botão, cada tela, sirva para alguma coisa bem clara para quem está usando. Essa busca pelo propósito, que Aristóteles chamava de telos, é o que separa um bom design de um design confuso. Agora vamos pensar na área da medicina, num dilema ético super complicado. Um protocolo, uma regra, pode não dar a resposta. A decisão final, muitas vezes, depende do caráter do profissional, da sua prudência, da sua compaixão. Não é só sobre seguir regras, mas sobre ter e praticar virtudes. Uma ideia puramente aristotélica. E na liderança, então? Uma liderança que funciona de verdade raramente está nos extremos. Não é nem aquele autoritarismo puro, nem aquela coisa totalmente permissiva. É a busca constante por um equilíbrio, o que Aristóteles chamaria de meio termo de ouro, para criar um ambiente onde a equipe possa realmente crescer e produzir. Propósito, virtude e equilíbrio. O que conecta tudo isso? A resposta, surpreendentemente, é o pensamento de Aristóteles. Todas essas práticas modernas, muitas vezes sem nem saber, estão aplicando conceitos filosóficos de mais de 2 milênios atrás. É impressionante. Mas como assim? Como isso é possível? Para a gente entender de verdade, vamos mergulhar em algumas das ideias mais poderosas dele, que são a base dessa influência toda que dura até hoje. A primeira ferramenta é a das 4 causas. Aristóteles dizia que para entender qualquer coisa de verdade, a gente precisa perguntar do que é feito, qual é a sua forma, quem fez e, o mais importante, para que serve. Essa última, a causa final ou telos, é a chave da nossa conversa. É o propósito, a razão de ser de algo. Em seguida, vem a ideia do meio termo de ouro. Para Aristóteles, a virtude nunca está nos extremos, ela está sempre no equilíbrio perfeito. A coragem, por exemplo, não é não ter medo nenhum, isso seria covardia, mas também não é o excesso de confiança, que seria a temeridade, a imprudência. A coragem é o ponto exato de equilíbrio entre esses dois. E claro, não dá para esquecer da lógica. Aristóteles, basicamente, criou o sistema operacional do pensamento ocidental. Ele desenvolveu o silogismo, que é uma forma de estruturar um argumento que garante que, se as suas premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser. É genial. Ok, com essas ideias na cabeça, vamos ver como elas se transformam num kit de ferramentas super útil para os nossos desafios de hoje em dia. Na ciência, a marca dele é gigantesca. Aristóteles foi um dos primeiros a observar, descrever e classificar o mundo natural de forma sistemática, criando as bases para a biologia. Essa ideia de que a observação atenta é o ponto de partida de todo o conhecimento, bom, isso ainda é o coração do método científico. Já na vida profissional, a aplicação é super direta. Programas de liderança ensinam a buscar esse equilíbrio aristotélico. Cursos de ética focam na formação do caráter. Porque todo mundo sabe que numa crise não são as regras do papel, mas sim a integridade de uma pessoa que guia as melhores decisões. E tudo isso também vale para o nosso crescimento pessoal, sabia? A lógica pode ser usada para argumentar melhor no dia a dia. A pergunta qual é o meu telos, ou seja, qual o propósito da minha vida, ajuda a tomar decisões mais alinhadas com quem a gente quer ser. Até mesmo terapias modernas focam na formação de hábitos virtuosos para uma mudança que realmente dure. E olha, além de todas essas aplicações práticas, estudar Aristóteles traz benefícios intelectuais diretos. É tipo uma academia para o cérebro. Se envolver com a lógica de Aristóteles é um baita exercício de pensamento crítico. É como adquirir um conjunto de ferramentas para analisar o mundo de forma mais clara, mais estruturada e, vamos dizer, mais rigorosa. E isso se traduz em habilidades bem concretas. A gente aprende a identificar argumentos furados, a perceber quando alguém está confundindo correlação com causa, a encontrar as premissas escondidas num discurso e avaliar se uma proposta faz sentido por si só. Isso melhora aí muito a qualidade das nossas decisões. Mas, claro, para apreciar Aristóteles de forma honesta,
é fundamental reconhecer também suas limitações e suas falhas. Ele não era perfeito, longe disso. Uma grande limitação científica dele era a falta de experimentação controlada. Ele era um observador genial, sem dúvida, mas as conclusões dele nem sempre eram baseadas em testes rigorosos e que pudessem ser repetidos, como a ciência moderna exige hoje. E, olhando com os olhos de hoje, as visões sociais dele são profundamente problemáticas. As justificativas que ele deu para a escravidão e para hierarquias sociais rígidas, bom, elas refletem os preconceitos da época dele e, claro, não podem ser aceitas de forma alguma hoje. Então, como é que a gente lida com isso? A abordagem certa tem que ser crítica e seletiva. Primeiro, entender o contexto histórico em que ele viveu. Segundo, combinar as ferramentas dele com o conhecimento moderno. E terceiro, e mais importante, aplicar seletivamente. Usar os conceitos poderosos dele como telos e meio-termo, enquanto a gente rejeita firmemente as visões sociais que não cabem mais. E assim a gente chega à conclusão. Apesar das falhas, por que dedicar tempo a um pensador de 2.300 anos atrás? Porque os benefícios são enormes. Ele nos dá uma base sólida para o pensamento crítico, ferramentas que funcionam em qualquer área e um método para argumentar com clareza. Estudar Aristóteles é entender as raízes de como o mundo ocidental aprendeu a pensar sobre ciência, sobre ética e sobre o propósito da existência. E isso nos leva ao objetivo final dele. Para Aristóteles, o propósito de tudo isso, o telos da vida humana, é a eudaimonia. Muitas vezes a gente traduz como felicidade, mas o sentido é mais profundo. É uma vida que floresce, uma vida bem vivida. E isso nos deixa com uma última pergunta. Aristóteles ofereceu as ferramentas para pensar sobre propósito, virtude e lógica. A questão que fica no ar, portanto, é, nesse nosso mundo tão complexo de hoje, o que realmente significa viver uma vida próspera e com propósito?